Vocês viram aquele deputado, o Tony, que certa feita ameaçou o Lula, dizendo que se Lula visitasse a casa dele seria recebido na bala, e que se o Lula intervisse na educação, na escola do filho dele, seria tratado como é tratado um bandido no Rio de Janeiro? Lula ladrão tem agora um método para que esta casa se curve aos seus interesses. Eu quero dizer, para vagabundos igual a Lula, não atravesse a escola dos meus filhos e nem pense em visitar minha esposa. Ir em casa, então, inimaginável. Sabe por quê? Porque lá no Rio de Janeiro, a gente tem um método de tratar bandido. Lá no Rio de Janeiro, isso é no Rio, é na bala. Estão me ouvindo? Vai ser na bala. Pois é, ele visitou o Lula, fez orações. As mãos sobre o presidente, por favor. Senhor Jesus, nós queremos, nesse momento, lhe apresentar o presidente da República, Lula. E queremos, como igreja, Senhor, abençoar. Abençoar em nome de Jesus a sua mente, sua saúde, sua família. E fez um discurso dizendo ao povo evangélico que toda a autoridade é constituída por Deus, que portanto Lula foi colocado por Deus. Olha aqui para mim, deixa eu tirar o óculos. Se Deus te desse a oportunidade de orar hoje pelo Lula, você, crente em Jesus, oraria ou não? Outra pergunta. Para você, toda autoridade é constituída por Deus? Ou só aquela que a gente gosta? Ou só aquela que a gente vota? Eu fico pensando como é difícil governar um país como esse e ter que receber gente como esta. Pessoas assim. Eu quero dizer, para vagabundos igual a Lula. Porque estas pessoas, elas controlam a opinião dos membros das suas igrejas. Então todo líder político que é eleito e que precisa da aprovação pública numa democracia, precisa que essas pessoas cessem, calem a boca. Tem que trazer os inimigos para perto de si, porque se tiver os inimigos por perto, é possível talvez conseguir governar sem que haja um levante popular aqui, acolá, sem que haja um boicote geral por conta da influência desses mesmos vagabundos. Eu já fui do ambiente religioso da igreja, estudei para ser pastor. Eu acreditava, sério mesmo, uma pessoa bem intencionada. Eu entendi desde muito cedo que eu tinha uma vocação que era cuidar de pessoas. E eu pensei que, uma vez que eu tenho uma vocação que é cuidar de gente, o ambiente, para mim, cuidar das pessoas é o ambiente de Jesus, porque Jesus é o maior cuidador. Um exemplo que eu vou seguir. E fui estudar teologia, fui compreender como que funcionavam as coisas, e à medida em que eu fui participando, dando aula, escola bíblica e andando por igrejas, eu comecei a perceber que não era nada disso, que a igreja não era isso. E na medida em que eu deixei de andar segundo a cartilha deles, eu comecei a ser rejeitado por eles. Eu vi pastores extremamente autoritários, que humilham ali os obreiros, os que estão chegando depois. Eu mesmo fui humilhado algumas vezes. Entendi aquilo como uma prova que eu tinha que passar. Mas eu me afastei desse ambiente porque eu era incompatível com aquilo, porque em mim havia realmente o desejo por servir, e lá naquele lugar era um ambiente dos que queriam ser servidos. Neste conflito entre a culpa da vocação que tinha por não cumprir a minha vocação e sentimentos de nulidade diante da vida, de estar perdendo tempo, de não estar fazendo o que tinha que ser feito, de não estar vivendo o que Deus quis para mim. E sofri muito, porque o sofrimento psíquico daquele que sai e sente a culpa por ter saído e se culpa porque pensa que não suportou a aprovação, porque talvez o errado fosse eu, porque talvez o pastor tinha que ser duro mesmo, tinha que ser daquele... É uma confusão. Você racionaliza, mas a sua alma viciada naquilo te leva a agir daquela forma. O processo de libertação daquele que deixa a religião, ele é lento. E mesmo quando você pensa que está livre daquilo, aquilo, dependendo do momento que você vive,
se as coisas não estão indo bem, automaticamente vem e ocupa o seu lugar dizendo, você vive assim, está sofrendo desse jeito porque você não está lá. E aí você racionaliza, peraí, mas Jesus é isso, aquilo lá é outra coisa. Não tem nada a ver com Jesus. Por que eu tenho que estar lá para ser feliz? E esse conflito leva muitas pessoas de volta. E o que acontece muito com gente como eu é que fica procurando um lugar. Porque você está viciado naquele lugar, você tem que estar na confraria, você tem que estar no bando, você tem que estar junto com alguém. E aí você começa a fazer uma turnê por igrejas, para conhecer. Aí você vê que basicamente é a mesma coisa. E você é o cara errado. Mas a sua intenção era ser sincero. E você tem que frequentar um ambiente e se submeter a pessoas não sinceras para agradar a Deus. É um conflito que muita gente não viveu. Mas eu que vivi sei o que é isso. E digo a vocês que, de fato, eu só me libertei dessa escravidão quando o bolsonarismo chegou, se apoderou das igrejas e despertou, trouxe para fora daquelas ovelhas, daqueles lobos vestidos de ovelha, quem de fato mostrou, revelou, trouxe para fora quem de fato essas pessoas eram. E aí eu vi, e era inegável, que Deus não estava ali e de que aquilo que lá se pregava não era de Deus e que não havia direção de nenhum Espírito Santo para tudo aquilo. Aquilo lá era aquilo mesmo, um antro de perdição. O bolsonarismo nos mostrou que aquilo era aquilo mesmo. E para mim foi libertador. Mas você não respeita nenhum pastor? Claro que respeito. Porque tem uns ou outros, alguns, existem entre estes tantos canalhas, gente boa que está sofrendo ali dentro. Porque assim como eu, não consegue sair porque tem compromisso com aquelas pessoas que ele cuida. E ele pensa assim, se eu sair daqui e deixar essas pessoas, este lobo aqui vai vir no meu lugar e vai devorar essas pessoas aqui. A alma delas, vai destruí-las. E ele fica ali, preso, sendo humilhado, sendo cobrado, porque o dinheiro não está entrando. O ambiente religioso é o ambiente da perversidade. Porque o perverso, sem empatia, sem respeito pelo outro, identifica naquele ambiente a oportunidade de se utilizar daquelas pessoas culposas, angustiadas, neuróticas, medrosas. E ele se encaixa perfeitamente ali como um parasita que estende os seus tentáculos para todos os lados e se conecta àquelas pessoas e suga delas tudo que pode, sem nenhuma culpa. Porque, afinal de contas, elas vieram porque quiseram. O maior desafio que a gente enfrenta hoje é o de mostrar às pessoas a verdade, para que elas não sejam enganadas, manipuladas e conduzidas como ovelhas que vão para o matadouro.